Pergunta 561. São permanentes para cada um? Estão nas atribuições escolhidas de certas classes as funções que desempenham na ordem das coisas? Opa, vamos lá. Então, quem está trabalhando numa certa atividade para concorrer para a harmonia da ordem do universo, ele vai estar sempre fazendo aquela mesma atividade? E aquela atividade só pode ser executada por espíritos daquela classe? Lembrando, né? 3 ordens, 10 classes. Então, vamos à resposta. Todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, enquanto que outros só adquirem com esforço. Então, vamos lá. Claro, é óbvio, né? Se alguém está desempenhando uma função de, por exemplo, o guia espiritual da rua, aquele espírito, ele tem uma certa classe. Quando ele progredir, talvez ele seja o guia espiritual do bairro. E assim sucessivamente, né? Da cidade, da região, e assim vai. Então, cada um dentro da sua especificação. E outra coisa importantíssima que a doutrina espírita é muito clara em trazer para nós. Tudo, rigorosamente tudo que temos do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral foi adquirido pelos nossos esforços. Nada, rigorosamente nada que temos veio de graça. Deus é infinitamente justo, isto é, a sua justiça se aplica em todas as coisas. Ninguém pode dar aquilo que não conquistou pelos seus próprios esforços. Então, cada um no seu trabalho, cada um adquirirá o poder de fazer aquilo ou não fazer. Aqui na Terra não. Aqui na Terra tem o que indica. Aqui na Terra tem a questão política. Não chama fulano, porque fulano de tal pensa assim. Chama fulano que ele pensa dessa forma, não vai dar trabalho. No mundo espiritual não tem isso. Lá, quem está na posição de comandar é porque tem possibilidade, adquiriu pelos seus esforços a capacidade de comandar aquele tipo de trabalho. E conforme ele for progredindo, vai adquirir capacidade de abranger cada vez mais alcance, mais seres, mais pessoas no seu trabalho. Mas só pelos suas conquistas. É um direito adquirido, não é dado no sentido de graça. Não existe graça na doutrina espírita nesse sentido. A palavra dom na doutrina espírita entenda, dom como fruto do trabalho. Nada mais do que isso. E tem um comentário de Kardec aqui, né? Também entre homens, ninguém chega ao grau supremo da perfeição numa arte qualquer sem que tenha adquirido conhecimentos necessários, praticando os rudimentos desta arte. Sim, né? Se o cara é um gênio de uma certa arte, é porque ele é reconhecido pelos seus progressos, pelos seus esforços. A diferença é que aqui na Terra, alguém, por exemplo, pode ser ministro da justiça sendo injusto. Aqui na Terra, alguém pode ser ministro da arte sendo um artista medíocre, ou nem artista sendo. Alguém pode ser juiz e ser um perfeito canalha. Por quê? Porque aqui na Terra existe a política. E a política é a arte das relações sociais. Então, naturalmente, dependendo da capacidade, da inteligência interpessoal, aquela pessoa ela vai estar num destaque em que ela poderá falar
de coisas para milhares de pessoas sem ter o conhecimento. Que nós vemos bastante por aí, né? Tem gente que é especialista em Chico Xavier. Especialista em Chico Xavier. Mas essa pessoa é chamada para falar de Allan Kardec. E aí o que ela faz? Fala 2 minutos de Allan Kardec, o simples do simples, o básico do básico, o notório do notório, e passa 2 horas falando de Chico Xavier. Por quê? Porque cada um dá o que tem. Mas essa pessoa, quando é anunciada, ela é anunciada como um especialista em doutrina espírita e não especialista em Chico Xavier. Eu usei esses 2 exemplos para ficar abrangente, pode ser qualquer coisa, né? Química orgânica, o cara é um estudioso de fisicoquímica e bota ele para fazer uma palestra de química orgânica, ele vai se enrolar, ele vai puxar para a sua área e assim vai. Claro que as pessoas hoje em dia não sabem nem qual é a diferença de que é doutrina espírita do que não é doutrina espírita, o que é a obra sobre o espiritismo do que é a obra fora do espiritismo, o que é doutrina dos espíritos. As pessoas não sabem, mesmo porque foram levadas a acreditar que qualquer coisa que venha desse ou daquele órgão é doutrina espírita. Infelizmente é assim, mas como nós falamos nas perguntas anteriores, acertando ou errando, cada um vai levando o seu bastão e cada um será dado segundo as suas obras.